Para completar, o Flamengo ainda tem esperança de vender nessa temporada o lateral Wesley. Para completar, Samir, zagueiro que já foi do Flamengo, pode pintar no Cruzeiro? Tem as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo. Só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar todas as notificações. Bora falar agora sobre o Cruzeiro e a busca por reforços. Nas últimas horas surgiu a notícia de que Samir, atleta revelado na base do Flamengo, zagueiro, hoje com 29 anos de idade, interessa ao Cruzeiro. E o fato de ter o mesmo empresário do Fernando Diniz, ambos são representados pelo Juliano Bertolucci, poderia facilitar uma negociação. Na manhã dessa terça-feira, antes de gravar o vídeo, fui atrás de informações e posso assegurar que o Samir não faz parte dos planos. Há quem goste dele dentro do Cruzeiro, mas não é o nome principal, não é a prioridade. A gente já havia ouvido falar que o Alderete, zagueiro paraguaio de 27 anos de idade, que pertence ao Getafe, interessa, esse com muito mais chance de ser contratado do que o Samir Alderete, que é titular absoluto da seleção paraguaia, barrando, entre outros, Gustavo Gomes, atleta do Palmeiras. Cruzeiro que busca contratações para o próximo ano. A ideia é dar uma bela melhorada no elenco. A avaliação de Pedrinho, BH e companhia é de que esse atual grupo está defasado em diversas posições. Só para completar sobre o Samir, jogador que já passou por Verona, Udinese, Watford, está no Tigres há bastante tempo, mas vive seu pior momento. Nem estreou na atual temporada, 5 jogos relacionados para o banco de reservas e não entrou em nenhum deles. Ele nem sequer é relacionado para o banco desde 22 de setembro, custou aos cofres do Tigres 6 milhões de dólares. Hora de falar sobre o Wesley, lateral direito do Flamengo, é a grande esperança de venda importante do rubro-negro daqui até o fim da temporada. Por opção da diretoria do departamento de futebol, o Flamengo rejeitou propostas por atletas. Alguns bateram na trave, né? O próprio Wesley quase foi para a Atalanta por 20 milhões de euros. O Fabrício Bruno teve perto de se mudar para a Europa por 15 milhões de euros. Os negócios não aconteceram e hoje o Flamengo tem dificuldades com o fluxo de caixa. O aumento da dívida líquida, inclusive, foi bastante preocupante. Para tentar contribuir para uma situação financeira um pouco melhor, o Flamengo pretende fazer pelo menos uma grande venda daqui até 31 de dezembro e o Wesley é a bola da vez. Lateral direito que fez grande participação na reta final da Copa do Brasil, jogos importantes contra Corinthians e também contra Atlético Mineiro. Atleta jovem que segue na mira de times europeus. O Flamengo já deixou vazar que tem recebido sondagens do exterior. A ideia é vendê-lo por no mínimo 20 milhões de euros, que hoje equivalem a mais de 120 milhões de reais. Importante lembrar também que a multa rescisória dele é de 1 bilhão de reais, mas isso serve apenas como uma referência, nenhuma chance de um negócio acontecer com tais cifras. Para completar sobre o Flamengo, Arrascaeta passará por uma artroscopia no joelho, uma cirurgia simples, mas que vai provavelmente tirá-lo do restante da temporada com a missão cumprida do título da Copa do Brasil. O Arrasca será poupado e programado para voltar somente no ano que vem. Já De La Cruz, outro uruguaio que pertence ao elenco do Flamengo, segue com dificuldades físicas, nem foi convocado para defender a seleção uruguaia, que enfrenta nessa data FIFA de novembro a seleção brasileira. Vídeo com informações importantes envolvendo o Gabigol, e eu também conversei com Alexandre Matos, dirigente do Cruzeiro, e ele confirmou informação envolvendo o Gabigol. A gente vai trazer esse áudio aqui para vocês ouvirem o que Alexandre Matos, dirigente do Cruzeiro, falou sobre Gabigol no Cruzeiro em 2025. E você sabia que lá no Cruzeiro ele pode ter o maior salário do futebol brasileiro? Só para vocês terem uma noção de quanto será o contrato dele, ele vai receber, fizeram a conta aqui, 144 milhões de reais em 4 temporadas. É isso mesmo, nós vamos contar aqui os detalhes dessa informação. Tem muita situação para a gente falar. O STJD provavelmente vai punir o Atlético Mineiro, a gente vai comentar isso. Tem também Rodrigo Duns, candidato da situação, apagando uma publicação ao lado do Gabigol. Nossa, isso tudo e muito mais no vídeo de agora. Vamos para as informações. Eu já vou começar falando do Gabigol, tá, galera? Vou começar com o áudio do Alexandre Matos, dirigente do Cruzeiro. Conversei com ele e ele me deu essa entrevista aí. Óbvio que tem conversas em off também. O que eu posso divulgar é o que eu vou trazer para vocês aqui agora. Preste atenção nas palavras do dirigente do Cruzeiro falando sobre Gabigol no Cruzeiro em 2020. Vender. O Cruzeiro está estupidamente focado no resto do ano. E óbvio que a gente sempre
dar uma sondada em relação ao mercado, em relação a tudo. Só que nós não temos absolutamente nada assinado com ninguém. A gente sabe que o Gabigol é um jogador, né, muito valorizado, um dos principais atacantes aí do futebol brasileiro há muito tempo. Um grande jogador, mas a gente não tem nada assinado, acertado com absolutamente ninguém. Tá? O que a gente tem, na verdade, é um orgulho muito grande de ter novamente o Cruzeiro, que nos últimos anos aí, chegasse uma situação dessa, ninguém acreditaria que pudesse ser possível, né? E a gente vê que todos acreditam, e muito em função da credibilidade que o nosso presidente, o Pedro Lourenço, trouxe, né? Então a gente vê sendo falado Gabigol, Dudu, Arias, enfim. Acho que o Cruzeiro está novamente voltando ao seu patamar, né, que todo mundo está acostumado de ser esse gigante aí do futebol brasileiro, mundial, e está atuando dentro e fora de campo em coisas importantes, como um protagonismo que nós estamos aí brigando o brasileiro pela Libertadores, no final do Sul-Americana, e fora de campo, grandes jogadores sendo ventilados no Cruzeiro. Alguns podem ser que aconteça de vir, outros não, enfim, mas o importante é o Cruzeiro estar novamente com essa credibilidade no mercado. Pois é, ele não confirma que está certo, que não assinou, porque de fato ainda não está assinado, mas há um acordo verbal entre as partes e o Cruzeiro, obviamente, isso não é algo que o Alexandre Matos me disse, isso é uma apuração minha. O Cruzeiro tem uma final super importante pela Copa Sul-Americana no dia 23 desse mês. Quando você faz esse tipo de contratação, de uma maneira indireta, você mostra para os jogadores dessa posição, no caso os atacantes, que é a posição do Gabigol, que eles não estão dando conta do recado que um outro jogador vai chegar. Então o Cruzeiro, entre aspas, se protege nessa situação. Acho que só um acaso tira o Gabigol do Cruzeiro. No Flamengo ele não fica mais, o próprio jogador já falou, embora muita gente ainda alimente esse sonho, mas esquece, gente. E na boa, vai ser melhor pro Gabigol, vai ser melhor pro Flamengo, vai ser melhor para todo mundo. Que bom que o Gabigol sai por cima, fazendo gols importantes, dando mais um título, ajudando em mais um título para o Flamengo, um título importante. Mas no Flamengo ele não fica. Em 2025 ele tá com um pé e meio lá no Cruzeiro. O próprio Alexandre Matos não nega, mas também não confirma que há algo assinado, porque de fato não tem nada assinado. E o Cruzeiro também aprendeu com aquilo que aconteceu com o Dudu, quando divulgou que nas redes sociais que o Dudu era reforço, sendo que não tinha nada assinado ainda. Então o Cruzeiro, entre aspas, apenas se protege, mas Gabigol e Cruzeiro está acertado há muito tempo. Inclusive, o jogador vai ter o maior salário do futebol brasileiro. Em 4 anos, 144 milhões de reais, 36 milhões de reais por ano, 3 milhões de reais por mês, 100 mil por dia. Isso, R$4.166 por hora e R$69 por minuto. Fizeram as contas aqui e eu estou trazendo para vocês. Então o salário do Gabigol de fato vai ser um alto salário. Se vale a pena ou não, vou deixar para vocês. Eu acho que não vale a pena pelo momento que ele vive já há 2 anos. Ele está em baixa no futebol brasileiro. No Flamengo ele recebia um pouco menos da metade desses 3 milhões que ele vai ganhar no Cruzeiro. Agora dá para falar, 1.450.000 era o total de custo que o Flamengo tinha por mês com Gabigol. Então obviamente que esse valor que ele vai receber lá no Cruzeiro envolve também luvas, tá? Não é só salário, direito de imagem, carteira assinada. Tem luvas também que serão diluídas durante esse período de contrato dele, que será de 4 anos. O próprio jogador falou que pediu ao Flamengo 2, 3 anos, mas o Flamengo nunca deu um retorno em relação a isso. Ah, mas esse ano, o Flamengo tem mais 6 jogos pelo Campeonato Brasileiro. O Gabigol vai jogar, gente. Isso vai ser decidido ainda e tem chance de ele não jogar mais pelo Flamengo. Por quê? A diretoria vai se reunir com a comissão técnica do Felipe Luiz para bater o martelo. Se de fato precisa ter o Gabigol nesses 6 jogos, eu vou ser bem sincero. Independentemente se ele vai ser utilizado ou não, eu acho que ele tem que ser relacionado. Ou ele vai deixar de receber o salário que ele tem que receber durante esse período aí. Só se fizer um acordo com ele. Gabigol, olha só, você tem aqui X a receber até o fim do ano. A gente te libera, você inicia suas férias aí, mas esse salário aqui você não vai receber, beleza? Eu faria isso, porque eu acho que ele já tá com a cabeça em outro lugar. No Flamengo ele não tá mais com a cabeça. Vamos falar de Atlético Mineiro, porque a Procuradoria do STJD pedirá que a Arena MRV seja interditada e que o Atlético Mineiro jogue com portões fechados até que o caso seja julgado. O estádio do Atlético Mineiro pode ser interditado ainda nessa semana por conta dos incidentes no jogo de ontem contra o Flamengo. Gente, repito, meu máximo respeito aos torcedores do Flamengo que compareceram à Arena MRV, foram maltratados pela equipe de segurança do estádio, pela Polícia Militar de Belo Horizonte, foram maltratados antes, durante e depois. Inclusive, Atlético Mineiro, que atitude de clube pequeno, botar o hino bem alto, o hino do Atlético Mineiro bem alto, durante a festa da torcida do Flamengo no gramado da Arena MRV. Ridículo, patético, atitude de time pequeno. E essa rivalidade, como muita gente diz por aí, é unilateral. O Flamengo, ó, não tá nem aí pro Atlético Mineiro. E o Atlético Mineiro tá sempre aí para o Flamengo. Sempre, sempre. É uma rivalidade unilateral. Patética a postura do Atlético Mineiro ontem, ridículo. Mostrou que não sabe perder. E abre o olho, hein? Porque se jogar essa bolinha aí contra o Botafogo na final da Libertadores, vai tomar paulada também do Botafogo na final da Libertadores, hein? Passado o título, festa, a gente pode ver vídeo do Arrascaeta dançando, De La Cruz. Dizem por aí que o Arrascaeta é tímido, que o De La Cruz está insatisfeito no Flamengo e doido pra voltar pro River Plate. Dizem. Dá uma olhadinha no vídeo que eu postei lá no Instagram, os dois dançando. É claro que isso não existe, né, gente? Passado o título, mas precisamos valorizar o trabalho das pessoas envolvidas na recuperação de Luiz Araújo. O jogador que também fez de tudo para retornar o mais rápido possível, está à disposição antes do previsto. Mais um bom serviço do Departamento Médico do Flamengo. O atacante será extremamente importante nessa reta final do Campeonato Brasileiro, que eu espero que o Flamengo jogue. Não entre no modo férias, como aconteceu em 2022. O Flamengo tem que ter a dignidade e o respeito com a instituição, com a camisa do Flamengo e com os torcedores, que inclusive vão marcar presença no Maracanã nessa quarta-feira contra o Atlético Mineiro, jogo pelo Campeonato Brasileiro, jogo 8 horas da noite. Então tem que ter dignidade.
Ontem o Felipe Luiz falou sobre isso e ele não vai dar mole, tal como aconteceu lá em 2022. O Rodrigo Dunst, candidato da situação, apagou publicação com o Gabigol, é isso mesmo. Após o jogo, o perfil oficial da campanha de Rodrigo Dunst no Instagram publicou uma imagem de Gabigol e Arrascaeta abaixo dos candidatos Rodolfo Landim e Rodrigo Dunst para comemorar o título da Copa do Brasil. Com a repercussão da fala do atacante, que anunciou sua saída e criticou a diretoria, sabe o que eles fizeram? Retiraram a publicação, foi deletada. Ai, meu Deus do céu, que atitude, pelo amor de Deus. Ainda no gramado, durante a comemoração, o presidente Rodolfo Landim foi questionado sobre a situação do atacante e preferiu não responder ao repórter. Nossa, é mesmo, Landim? Engraçado, né? Quando tá no bem bom, responde, fala bonito, fala Gabigol, um jogador importante, né? Sempre jogando pra torcida o presidente do Flamengo, o atual presidente do Flamengo, que será CEO caso o Rodrigo Dunst ganhe as eleições em dezembro, marcado para o dia 9 de dezembro. Pessoal, vamos lá, informações sobre o Flamengo. Hoje, segunda-feira, foi folga geral, óbvio, vários devem estar de ressaca, inclusive, o que não é nenhum problema, tem que comemorar sim o título da Copa do Brasil, um título que o Felipe Luiz merece muito, embora tenha disputado apenas 4 jogos pelo Flamengo durante essa competição. Inclusive o Tite, na minha concepção, é campeão também, porque querendo ou não, ele eliminou o Palmeiras, por exemplo, um adversário extremamente difícil. Eu acho que o Tite é campeão também da Copa do Brasil, ou seja, colaborou também, mas quando o Felipe Luiz diz que ele pegou um trabalho bem montado pelo técnico Tite, eu acho que ele está sendo ali muito parceiro do Tite, porque eu não vejo dessa forma, pelo contrário. Também não acho que ele pegou uma terra arrasada, mas, obviamente, o trabalho do Felipe Luiz nesses 9 jogos à frente do Flamengo escancara o péssimo trabalho de Tite durante esse ano no comando da equipe rubro-negra. Em várias situações, vou dar um exemplo, Léo Ortiz na zaga, era pro Tite já ter feito isso há muito tempo, tá? Independentemente do lugar de quem. O Felipe Luiz teve coragem de bancar o Fabrício Bruno, não é uma decisão fácil, jogador de seleção brasileira. O Felipe Luiz não insiste em Alan, por exemplo. Enfim, várias decisões que o Tite, na minha concepção, errou. O Flamengo se representa amanhã, 3 horas da tarde. Quarta-feira, jogo 8 horas da noite. Jogo importante pelo Campeonato Brasileiro contra o Atlético Mineiro. Fica a dúvida de qual será o time. Acho pouco provável o Arrascaeta entrar em campo. Jogador que vinha jogando sacrifício já há muito tempo. Qual seria o seu time aí, torcedor? Pode escalar aí nos comentários. Tamo junto. Uma ótima semana a todos vocês. Não deixe de se inscrever no canal, ativa a notificação. Se estiver procurando uma casa de apostas esportivas, eu indico a KTO, nossa parceiraça aqui. Sempre com responsabilidade e só para maiores de 18 anos. Beleza, pessoal? Beijão pra vocês. Tamo junto. Forte abraço. Fui! Rapaziada boa, ficamos aí com o nosso giro de notícias do Flamengo, as informações atualizadas pra você ficar batendo de tudo no penal. Já chega deixando seu like, se inscrevendo no canal, ativando também o sininho de notificação. Um grande abraço no coração, até o próximo vídeo. Vamos que vamos!